que me possa vencer. Não, não há, não há, não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, você que acompanha o nosso retiro de Carnaval 2026 da TV Nazaré. É com grande alegria que damos início a mais uma pregação. Deus quer entrar na sua casa. Olha que bonito. A TV Nazaré, comunicando a vida, nos traz esse momento de graça e de bênção. Glórias a Deus. Você que nos acompanha agora, fique com o coração aberto, porque Deus deseja hoje assumir o seu senhorio na sua vida. Hoje é um tempo de graça, carnaval, tempo de festivo, de alegria, e a igreja nos ajuda a bem viver esse tempo de carnaval, tempo de alegria, e a TV Nazaré quer nos levar a essa experiência de Deus nesse tempo festivo. E que bênção! Hoje Deus quer falar ao nosso coração. E para iniciar bem esse momento, para que possamos começar essa pregação, eu queria convidar você, se você puder, claro, levar a mão ao seu peito, no sentido de entregar o seu coração para Jesus, para rezar. Começaremos esse momento em oração. Com a mão no coração, você vai entregar agora para Jesus a sua vida, pedindo que o seu coração seja terra fértil para acolher a palavra dele, que vai ser ministrada nesta pregação. Reza agora e fala para Jesus: Senhor Jesus, eu abro as portas do meu coração para que o Senhor possa habitar, para que o Senhor possa frutificar, para que o Senhor possa ser o meu Senhor, o Deus acima de tudo na minha vida. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O tema desta pregação, meu irmão, minha irmã, nós vamos abordar o senhorio de Jesus, e o tema que vai nos ajudar a entendermos essa realidade, o tema é o seguinte: é Ele que te dá a vida. Mais uma vez, para fixar no coração, é Ele que te dá a vida. Que bênção, né? E a palavra inspirada para esse momento, que dá tema a essa pregação, que quer abordar o senhorio de Jesus, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 seguintes. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 seguintes. São Paulo vai dizer o seguinte: cidadãos atenienses, vejo que, sob todos os aspectos, sois muito religiosos dos homens, pois, percorrendo a vossa cidade e observando os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com a inscrição que dizia: ao Deus desconhecido. Ora, o que adorais sem conhecer, isso venho eu
anunciar-vos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Ele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. É Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, nesse retiro de carnaval, Deus quer comunicar ao nosso coração a sua presença. E a palavra que foi inspirada, ela quer trazer justamente isso para nós. Essa presença de Jesus verdadeiramente em nosso coração, assumindo toda a nossa vida, toda a nossa família. Deus quer isso para você. Deus, Ele deseja entrar na sua casa, e a palavra anunciada tem esse caminho, tem essa direção: buscar o seu coração, e do seu coração habitar na sua família, assumindo o seu senhorio. Na palavra que nós acabamos de ler, o contexto é um contexto bem interessante. São Paulo, ele está em missão, ele recebeu a graça de Deus, como nós sabemos, São Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Aí, ele tem um encontro pessoal com Jesus. Esse encontro pessoal impacta a sua vida, ele cai por terra, fica cego, e na cegueira ele olha para a sua intimidade de homem de Deus, que ele era um homem de Deus, zeloso, mas que perseguia os cristãos. Ao encontrar Jesus, ao ser depois batizado, ele começa uma vida missionária de perseguidor dos cristãos. Ele se torna um anunciador da palavra de Deus, zeloso agora do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conquistado por Jesus. Nessa sua missão, indo para as comunidades para pregar o nome de Jesus, ele vai seguindo o caminho e chega em Atenas, que era na Grécia, uma cidade portuária, uma cidade com muita movimentação social e cultural. E ele percebe nessa cidade uma rica estrutura religiosa. Os gregos adoravam muitos deuses. A religião grega tinha Deus para todas as realidades. Quando ele percebe essa realidade dos gregos, dos atenienses, ele vê uma oportunidade de anunciar o nome de Jesus. Veja só, os gregos, eles eram ligados à filosofia. Na verdade, nasce na Grécia a filosofia, Em Mileto, Atenas se torna centro da filosofia, debates. São Paulo entra na cidade e percebe isso. Um povo sedento por ouvir novidades. Inclusive, ele foi até motivo de chacota quando começou a falar da ressurreição, falar de Jesus. E no meio da pregação, no meio da sua caminhada por Atenas, ele percebe uma inscrição ali no versículo 25. Versículo 23. Ao Deus desconhecido. É aqui que ele vê a oportunidade para anunciar o nome de Jesus, para falar do Deus verdadeiro, para uma sociedade que desejava Deus, para uma sociedade que desejava conhecer Jesus. Era uma realidade muito religiosa. Irmãos, a palavra religião vem de religare, que significa estar conectado com o sagrado, estar conectado com o divino.
Então ele vai anunciar a quem deseja Deus. E veja só, assim como na nossa realidade atual, muitos querem Deus. Deus, ele é buscado por muitas pessoas, mas de maneira diferente, de maneira errada, inclusive. O próprio Catecismo da Igreja Católica vai dizer isso no capítulo 27, que Deus, esse desejo de Deus está no nosso coração, porque nós fomos criados por Deus e só encontraremos felicidade em Deus. No entanto, para muitos, Deus ainda é desconhecido. Olha o que fala a igreja: o homem só encontrará a felicidade plena em Deus. E nós procuramos isso. Por isso que muitas pessoas buscam outras formas de fé, buscam a bebedeira, buscam as orgias, buscam, enfim, satisfazer-se, jogos, porque eles estão querendo Deus, que não foi anunciado para eles ainda. Não é Senhor deles ainda, Jesus. Como não era da minha vida antes de conhecer a igreja. Antes de conhecer a igreja, eu não tinha Jesus como meu Senhor. Até ia na missa de vez em quando, mas não tinha a minha adesão plena a Jesus Cristo. Minha vida de bebedeira, de noitadas, era uma busca por Deus, mas eu nem sabia disso, até conhecer a minha paróquia São Pedro de São Paulo, meu grupo de jovens, Juvec, Juventude Cristã, depois a Renovação Carismática Católica, o grupo de oração Sarça Ardente, o grupo de oração universitário. Foi quando eu percebi que Deus era desconhecido para mim. São Paulo está numa realidade onde há um desejo muito forte de Deus, como tem hoje no nosso meio. As pessoas querem Deus, mas não sabem ainda como acolhê-lo. E São Paulo vai usar esse pretexto para anunciar o nome de Jesus. Afinal de contas, ali havia um desejo de Deus como há hoje, mas havia muito forte aqui a questão do paganismo, o culto a vários deuses, como nós fazemos hoje ainda. Nós ajuntamos deuses para nós ainda. Infelizmente, como fala o próprio Cristo Jesus, fala isso em São João, no capítulo 17, versículo 3, ele fala isso, que nós queremos Deus. Inclusive, eu vou até pegar essa passagem bíblica que fala justamente isso para nós. Nós queremos Deus. Só que Deus só vai habitar em nosso coração quando nós acolhermos Jesus como nosso Senhor verdadeiro, Rei de glória. A passagem fala assim, versículo 3: ora, a vida eterna é essa, que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro. São Paulo percebeu que ali, entre os atenienses, não se cultuava o Deus verdadeiro, como não se cultua em nossa sociedade atual. E só vai ter vida eterna, o tema da pregação é esse, né? É Ele que dá a vida. E a palavra diz aqui em São João, capítulo 17, que nós só teremos a vida eterna se nós conhecermos o único Deus. E no versículo 25, ele fala assim para nós: o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviaste. Ou seja, para encontrar o Senhor, é preciso encontrar Jesus, é preciso experimentá-lo, aderir a Ele, ser dele. Santo Hilário vai dizer isso, nessa passagem bíblica que eu acabei de citar para vocês. Só tem vida em Deus a partir de Jesus. Só existe vida plena em Jesus. O Deus esquecido, meu irmão, está esquecido em nosso coração. Nós não somos plenamente dele como deveríamos ser. E a maneira de nós experimentarmos o senhorio é aderindo completamente a Ele em nosso coração, sendo dele, saindo do paganismo. Inclusive, é muito forte em nossa realidade
Inclusive, né, quando São Paulo fala que sois muito religiosos, em algumas traduções, a palavra traduzida é por superstição. Nós trocamos Deus por superstições, por crendices. Tem pessoas que leem todo dia mapa astral, mas não leem a palavra de Deus. Vão à Santa Missa, às vezes, e não acolhem o que é pregado na homilia. Jesus fica em segundo plano. Deus quer hoje atingir o teu coração, meu irmão. Deus quer tirar do nosso coração esse desconhecimento. Mas para isso você tem que abrir o seu coração para acolher Jesus. O primeiro passo a ser dado é o seguinte: é renunciar aos deuses que nós criamos na nossa vida. Põe a mão no seu coração nesse momento. Olha para a sua intimidade de homem, de mulher, onde você estiver. E vá renunciando a tudo aquilo que se tornou Deus na sua vida, que ocupou o lugar do Santíssimo Senhor. Vá dizendo: Senhor Jesus, eu quero hoje renunciar a todo pecado, a toda prática religiosa, a toda situação e realidade, Senhor, que não condiz com a vida de católico, com a vida de batizado, com a vida de cristão. Tu és o Deus da minha vida. Tu és maior que tudo, Jesus. Assume a minha vida, Senhor. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Abra o seu coração para Jesus agora. E renunciando a todo ídolo, a toda adoração feita a realidades fora de Deus, você vai dizer: Senhor, Tu és Senhor de tudo isso na minha vida. Tu és o Deus das minhas realidades. Eu não quero mais viver preso a nenhuma outra realidade que não seja, Senhor, ser Teu. Diga, mulher, ser Tua. Viver para Ti, Senhor, é o meu sentido maior. Tu não és um Deus desconhecido, Tu és o meu Senhor. Tu és o Deus da minha realidade, da minha vida. Eu quero renunciar a tudo aquilo que vai contra essa realidade, Jesus. E eu quero declarar que Tu és o meu Senhor, o Senhor da minha vida, de todas as coisas. Glórias a Ti, Senhor. Bendito seja, Senhor, Teu santíssimo e glorioso nome. Tu és o centro da minha vida. Declare isso. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de Ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de Ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Não vou mais tirar os meus olhos de Ti. Vou me apaixonar outra vez
centro da minha vida, Jesus. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Tudo na minha vida, não Jesus. Quero tirar os meus olhos de ti. Mais, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, tudo, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Retiro de Carnaval 2026. Deus está nos abençoando. Agora, um pequeno intervalo e nós voltamos em instantes. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável é o nome de Jesus. Retiro de Carnaval 2026, TV Nazaré, a serviço da vida. Estamos meditando, meus irmãos, minhas irmãs, o senhorio de Jesus com o seguinte tema: é Ele que te dá a vida, baseado no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 seguintes. Continuando a meditação, o Senhor quer nos falar mais forte ao coração mais uma vez. Antes de nós começarmos a segunda parte da meditação, eu queria convidar você, meu irmão e minha irmã, a mais uma vez nós rezarmos. Coloca a mão no teu peito mais uma vez. Entrega agora o teu coração mais uma vez para Jesus. Ele quer moldar em nosso coração a sua presença, para que possamos assumi-lo, tornar o nosso coração trono de Jesus como Rei, como Senhor Altíssimo da nossa vida. Com a mão no seu peito, vá rezando, diga ao Senhor: toma conta da minha vida, porque Tu és o meu Senhor, o meu libertador, o meu tudo, o Deus da minha vida, da minha história, da minha realidade, da minha vida, da minha família, da minha comunidade. Tu és o Deus, Tu és o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável é o nome de Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável é o nome de Jesus. E retomando a palavra que é
inspirada para esse momento, meu irmão, minha irmã. Versículo 23, nós falamos do Deus desconhecido. Nós falamos que nós, ainda que cristãos, criamos outros deuses para nós. A própria palavra de Deus reforça isso, São Paulo reforça isso, quando fala a Timóteo no capítulo 4, versículo 3, que nós juntaremos mestres para nós, com a ânsia de buscar novidades. Essa ânsia de buscar novidade, repito, como comecei na pregação, no primeiro bloco, é a vontade de conhecer Deus. Quando não é bem orientado, vai buscar outras coisas, outras realidades, não permite o encontro pessoal com Jesus. Mas Deus quer nesse momento, nesta hora, alcançar o teu coração, para que nós não juntemos, como fala São Paulo a Timóteo no capítulo 4, versículo 3, não juntemos para nós outros deuses, outros mestres, outras doutrinas, para que Deus não seja para nós desconhecido. Mas qual seria o caminho a tomar então, Luiz, para que eu pudesse realmente assumir Ele como meu Senhor? São Paulo vai dar essa resposta nessa mesma passagem, que é tema desse encontro, desse momento de ministração da palavra. Versículo 24, ele está fazendo uma profissão de fé. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Atos capítulo 17, 24. O Senhor do céu e da terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Ele que dá a todos a vida. É Ele que dá a nós a vida. E ele completa, São Paulo completa dizendo o seguinte: a respiração e tudo mais. Aqui está a resposta de São Paulo para quem quer aderir a Jesus. O Senhor que dá a vida, a respiração e tudo mais. Fazendo um estudo sobre esta palavra, meu irmão, Deus quer nos mostrar um caminho a seguir para podermos experimentá-lo de fato. Veja só, quando São Paulo faz essa profissão de fé, ele está, na verdade, conclamando todos a sermos de Deus, que nos orienta para a vida a partir, isso é muito bonito ver, da respiração. O Salmo 16 aponta para uma dedicação total a Deus. O salmista fala: Tu és o meu Adonai, na linguagem do hebraico, né? Que é o meu Senhor. A tradução da Bíblia que eu uso diz: Ele é meu dono. Mas o que tem a ver, Luiz, essa passagem do Salmo com esse versículo que você leu agora? Parece que é meio desconexo uma coisa da outra. Não está desconexo. São Paulo está pregando dentro de um areópago. Olha só, ele está em Atenas, falando para pessoas instruídas, pessoas que estão buscando novidade, filósofos, pessoas que querem Deus, mas que buscam de maneira diferente, como acontece hoje conosco em nossas vidas. Nós queremos novidades. Nós acabamos esquecendo que a maior novidade para nós foi a cruz. Foi a grande decisão de Deus de nos salvar. E quando São Paulo fala a vida, não esqueça, Ele se encarnou, Jesus se encarnou, veio morar conosco. Ele veio montar o seu tabernáculo, como fala São João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou, ou melhor dizendo, tabernaculou, ou melhor dizendo, criou uma tenda para nos acolher. É a vida que aqui está posta. O meu dono, o meu Senhor veio morar conosco. É o caminho que Ele aponta para nós.
Só que para eu tomar esse caminho, o meu coração precisa estar em Jesus. E como eu posso assumir então Jesus como meu Senhor e sair do paganismo, Luiz? Como eu posso fazer isso? Como eu posso parar de buscar horóscopo e buscar a Bíblia, né? Eu lembro que quando eu entrei no grupo jovem, na leitura do estatuto do grupo, né, lá estava assim: católico tem que ir para a missa dia de domingo, tudo bem. Tem que rezar seu texto, tudo bem. Tem que largar o horóscopo. Eu falei, caramba, que isso? Isso é uma novidade para mim. Aí eu fui entender que não tem a ver com a nossa fé, acaba sendo uma traição espiritual, porque eu estou buscando outras forças que não são de Deus. É o paganismo instituído que nós vivemos diariamente em nossas vidas. Mas Deus quer que para nós irmos além. E para ir além, o Senhor tem uma palavra nesse versículo bíblico que faz parte do tema da pregação, que é a palavra respiração. Respiração vem do grego pneu, que é do pneuma. O que é isso, Luiz? Significa, para os gregos, vento, sopro. Para tradução bíblica, sopro divino. Para conhecer Jesus, experimentá-lo e Ele nos derramar o seu Espírito para sermos completamente dele. E veja só, esse sopro divino que Ele emana sobre nós, nos remete lá à carta de São Paulo aos Coríntios, que vai dizer que ninguém pode declarar Jesus como Senhor se não for pela ação do Espírito. Você não vai declarar Jesus sendo seu Senhor sem estar com Ele e Ele derramando em nós o Espírito. O sopro que é a respiração. Vocês percebem como está tudo interligado? O sopro, a respiração, o hálito de Deus, que nos remete ao Gênesis no capítulo 2, quando Ele pega o homem do barro, molda o homem do barro, sopra em suas narinas, e o sopro nas narinas do homem vai dar para ele o quê? Vida. Na tradução hebraica, ruar. O pneuma é o ruar, o hálito de Deus que é soprado no nariz do homem. Deus quer fazer isso com você hoje, comigo agora. Soprar. E depois que Ele sopra, o que acontece? Ganhamos vida nova. O homem do barro ganha vida e é colocado no paraíso. Então, meu irmão, você que me acompanha, minha irmã, aqui nesse retiro de carnaval da TV Nazaré, Deus está falando que Ele quer trazer você de volta para Ele e vai te dar uma força nova, porque a força nova, esse sopro, Jesus faz. Olha que bonito como está tudo interligado na palavra de Deus. Ele faz isso em São João, capítulo 20. Depois que Ele ressuscitou, Ele vai visitar os apóstolos que estavam fechados, com medo de sair em missão. Ele vai lá, entra com os apóstolos, capítulo 22, e Ele sopra sobre eles e fala: recebei o Espírito Santo. Aliás, antes disso Ele fala, né? A paz esteja convosco. Então Ele dá o Espírito e a paz. A paz significa o quê? Significa cura de um coração que estava com medo, porque viu seu mestre morrer na cruz, medo da ameaça dos judeus. E eles recebem um sopro que, segundo Santo, e salvo engano, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, ele vai dizer que é a própria autoridade de Jesus derramado em nós, para que possamos segui-lo. Deus quer derramar em você essa bênção agora, quer soprar na sua vida agora esse Espírito.
Os apóstolos estavam com medo. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, meu irmão, minha irmã. Mas é você que Ele quer soprar hoje esse Espírito, para que você seja plenamente dEle. Porque é Ele que dá a vida. Lembrando, essa autoridade e força, Atos 1:8, fala: derramará sobre vós o meu Espírito e sereis minhas testemunhas. A força, o dínamos, o poder do alto no sopro, na respiração, que a palavra, tema de hoje, tema que nós estamos agora ministrando, que é nos fazer despertar. Ele que dá a vida, Ele que dá a respiração, Ele dá o Espírito, para que possamos ser novos. Irmãos, queridos, isso não é coisa do passado, como está aqui na palavra, como alguns pensam, é hoje, é atual, para que possamos proclamar: Ele é o meu Senhor, como fala Atos capítulo, como 1 Coríntios capítulo 12. Eu tenho que ter no meu coração Jesus, o Espírito de Jesus soprado em mim. Veja só, o sopro, claro, aqui feito por Jesus, segundo Santo Agostinho, é um símbolo, sim, claro, mas é um símbolo que nos dá essa presença verdadeira do Espírito Santo, que nos ajuda a vencer. São Gregório vai dizer que esse Espírito é a força de Deus, uma força transformadora, que nos remete a uma outra passagem bíblica, Ezequiel capítulo 24, 36, que diz: eu vos retirarei do meio das nações. Ou seja, Ele vai nos tirar dos deuses que nós nos juntamos, as realidades fora dEle, e vai nos trazer para o meio da casa dEle. Eu vou derramar em você o meu Espírito, fala Ezequiel capítulo 24. Vou derramar sobre vocês águas puras, que vos purificarão. Eu vou arrancar do vosso peito o coração de carne, de pedra, e vou te dar um coração de carne. Ou seja, toda essa profecia proclamada pelo profeta, aqui no tema que eu estou ministrando agora, quer nos trazer novamente essa experiência, nos dando um novo coração, moldado pelo sopro divino, para que Jesus seja o meu Senhor, para que Jesus seja o nosso tudo, para que Jesus habite em nós verdadeiramente, para que não busquemos outros deuses, mas busquemos um Deus único e verdadeiro, um Deus santo, um Deus que quer habitar em nosso coração, um Deus que é encontrado por aqueles que desejam. Meu irmão, minha irmã, quero perguntar agora isso para você. Você quer experimentar agora esse sopro divino, para ter forças para ser de Jesus? E olha só, completamente de Jesus, todas as áreas, a sua vida, a sua família, o seu trabalho, nada mais longe dele, nada mais fora dele. Ele é o nosso Senhor. Você deseja isso? Vamos rezar. Coloca a mão no teu coração mais uma vez, onde você estiver, se você puder, claro. Vamos rezar juntos. Vamos pedir ao Senhor esse sopro divino, para que Ele possa ser o Senhor da nossa vida, nos dê essa força e autoridade que os santos padres falaram, que possamos ter esse novo caminhar com Ele e decidir completamente: eu sou de Jesus e não de qualquer outra realidade. Repita isso: eu sou de Jesus
Eu sou de Eu Jesus. pertenço a Jesus. Eu pertenço. Mas sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Só posso proclamá-lo Só posso proclamar como meu Senhor. como meu Senhor. Se eu tiver o dom do Espírito Santo. Se eu tiver o dom do Espírito derramado Santo em meu coração. derramado em meu coração, Afluindo bênçãos. afluindo bênçãos, Graças. graças, Reavivando o meu batismo. reavivando meu batismo, A minha vida a sacramental. minha vida Tu sacramental. és o meu Senhor, Jesus. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu tudo. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador. Proclama isso. Jesus é o Senhor, o Salvador, O o Libertador. incomparável. É o nome de Jesus. Proclama. Jesus, Tu és o Senhor, Tu és tudo em nossas vidas. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Repita comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado Por essa Jesus, oportunidade. por essa oportunidade Dada a cada um de nós. dado a cada um de Pela nós TV Nazaré. pela TV De Nazaré, experimentar o Teu santo nome. de experimentar o E teu declará-lo santo como nome, nosso único e Senhor. declarar como nosso único Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, Por essa pregação. por essa pregação, Pelas que passaram. por esses que passaram E pelas que virão. e pelas que virão, Porque eu sei, Jesus. porque eu sei, Que Jesus, nelas eu serei abençoado. que nelas eu serei Eu terei uma abençoado. vida nova. Eu terei uma vida Glórias nova. a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Jesus é o Senhor, o Libertador, nosso tudo. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Agora com o coração agradecido ao Senhor. Agradeça, diga muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor nos proporcionou. pelo teu amor, Senhor. Nessa hora de Obrigado, oração, Senhor, de por esta ministração. pregação, pelo teu senhorio. Obrigado por Nós te nos bendizemos acolher, e te Senhor, agradecemos, por nos Senhor, abençoar. pela tua Eu tenho certeza, misericórdia, Jesus, Senhor, que depois de pelo hoje teu amor, eu não serei Senhor. mais a mesma Eu não pessoa. serei mais o mesmo, Senhor, Porque o pelo Senhor teu é o amor, meu pela tua Senhor, o misericórdia. meu tudo. Glórias a ti. Glórias e Tu és louvores santo, bendito, a Ti, fiel. Senhor. Glórias. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Retiro de Carnaval 2026, TV Nazaré. Irmão e irmã, permaneça conosco na nossa programação, nas próximas pregações e beba dessa graça
que nos é oferecido por nossa igreja, a partir da nossa TV. Fique com Deus. Deus abençoe e que tenha um carnaval abençoado e uma santa quaresma. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável é o nome de Jesus.